Pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Tem muita coisa pra gente falar. Que péssima notícia o que aconteceu com o Soteldo. É hora de repensar, eu acho, o Campeonato Gaúcho. O recado que o Renato deu em relação aos reforços, porque a expectativa dele está posta. Quem é o jogador que o Renato ligou e não deu para ele vir jogar no Grêmio? Vamos falar sobre isso a partir de agora aqui neste conteúdo. Bom, primeiro sobre o jogo, né? O Grêmio teve muitas dificuldades no segundo tempo contra o Juventude. No primeiro tempo, algumas coisas eu gostei. Pressão alta, marcação, pressão para tentar roubar a bola e o Grêmio fez uma blitz, inclusive com um gol perdido pelo Soteldo ali antes da cobrança de escanteio que ocasionou o gol do Fábio. Aliás, mais uma assistência do Cristaldo, um jogador que fisicamente ainda não está no seu pleno, mas que é extremamente importante, né? É um jogador que o Grêmio não pode deixar de aproveitar. Ele tem margem para evolução, é um jogador que está em crescimento ainda, já fez um grande 2023 na minha visão, e em 2024 vai crescer ainda mais. Mas no segundo tempo o Grêmio perdeu a bola, estava afobado, deu a bola para o Juventude e terminou o jogo com uma linha de 5, né? 3 zagueiros e os laterais fechando para não sofrer tanta pressão. Não pode acontecer isso na quarta rodada do Campeonato Gaúcho, mesmo que o adversário seja um time da Série A do Campeonato Brasileiro. São muitas coisas para se repensar, mas é óbvio também que existe uma condição que envolve o próprio jogo, uma série de lesões, como o problema na tíbia, que teve o André Henrique, uma fatalidade total, e a fatalidade que envolve o Soteldo. Uma lesão no adutor, pelo que foi dito pelo médico do Grêmio, Dr. Paulo Rabaldo, e ele vai, ser avaliado nos próximos dias. Conversando com algumas pessoas sobre esta questão médica, há uma possibilidade de parada de até 6 semanas, né? Então há sim um distanciamento bem longo da possibilidade de parada do jogador, inclusive podendo perder o Clássico Grenal, que está previamente agendado para o dia 24 do mês de fevereiro. Digamos que ele fique 4 semanas, inclusive ele deve perder o Clássico Grenal. E aí que eu penso que há uma possibilidade de se repensar o Campeonato Gaúcho. Não só a competição, porque o Grêmio jogou o seu 4º jogo em 11 dias, mas também a validade do campeonato. Eu sei da relevância, eu sei do histórico, mas eu não sei se é tão válido assim dar toda a força dentro do Campeonato Gaúcho. O Antônio Brum e o Luiz Wagner Vivian estavam assistindo a entrevista coletiva do Renato e quando foi perguntado ao Renato sobre o aproveitamento dos jovens, o Renato para, não responde e olha para os dois como quem diz assim, pois é, e agora? Né? Ou seja, o Renato tinha a ideia de usar os garotos, mas há uma ideia do departamento de futebol, do Grêmio como um todo, da relevância do Campeonato Gaúcho e da importância para ganhar este título. Bom, da entrevista coletiva do Renato, algumas situações. Primeira delas, o Renato espera a chegada de jogadores e a promessa do Antônio Brum é que esses jogadores devem chegar até o dia 16 do mês de fevereiro, que inicia hoje. Então ele tem 15, 16 dias para contratar esses jogadores e inscrevê-los no campeonato estadual. O Renato disse assim, espero que esses jogadores cheguem para nos ajudar. Tá faltando gente, disse o treinador. Ou seja, disse que o elenco do Grêmio é pequeno, é curto em opções. E o jogo contra o Juventude, aqui no gramado da Arena, deu este claro indicativo. Quando o André Henrique entra como meia pela direita, mais uma vez, um jogador de extrema, é por falta de opções, porque quais são as opções? O Galdino, que não está bem, o Bessosi, que é um menino, e o Natan Fernandes, que não está aproveitando muito bem as suas oportunidades. Aliás, mais uma vez, o Renato mandou um recado para quem em tese não está aproveitando bem as suas oportunidades. É por isso que eu disse na Rádio Bandeirantes e vou dizer aqui, se o Grêmio contratou o Morelli ou encaminhou essa contratação, fecha logo, traz e bota para jogar, porque o Grêmio precisa desses jogadores no elenco o mais rápido possível, pela quantidade, não só também pela qualidade. O Renato disse que ligou para um jogador e que ele queria ter vindo, mas o clube não liberou. É o Rodrigo Muniz, esse é o jogador que o Renato ligou, ele disse que viria, mas o Fulham não liberou porque quer aproveitá-lo.
Então, este é o jogador que o Renato fala aí, depois ele disse que falou com outros jogadores e tudo mais, mas este é o jogador que o Renato ligou e, né, pediu para vir. Ele disse que viria, né, que gostaria de vir desta vez, mas o Fulham acabou não liberando. Para fechar esse vídeo, o Renato mandou um recado ao presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Ele foi instigado a responder sobre aquilo que o presidente Alessandro Barcelos havia dito na entrevista do Duda Garbi, quando disse que o Kudê não faltou, por exemplo, para jogar futevôlei. O Renato primeiro ironizou dizendo que futevôlei tem que ter qualidade para jogar, né, algo que nem foi ponderado naquela questão. Eu tratei a manifestação do presidente Alessandro Barcelos no Donos da Bola como falta de respeito, né, porque ele cita o Renato sem, né, qualquer tipo de condição. Qual é a resposta do Renato? Dizendo que não conhece o presidente Alessandro Barcelos e que só conhece ele, ou só viu falar dele quando se falou sobre o Vidraceiro, que foi quando houve aquela situação de vandalização do estádio Beira-Rio. A minha posição é de que esse debate não é necessário. É uma coisa que não contribui em nada, nem para o Grêmio, nem para o Clássico, nem como um todo. O Renato foi provocado para responder, ele tem o seu perfil e respondeu. Acho que o presidente Barcelos faltou com respeito com o Renato e o Renato respondeu porque foi pontuado, mas falou claramente porque era uma situação específica. O Renato faltou com respeito com o presidente Alessandro Barcelos? Talvez um pouco, né? Porque todo mundo sabe quem é o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Eu entendi a ironia do Renato, né? Como gremista, eu entendo, acho que, né? Mas eu, né, tenho que manter a minha linha de sobriedade sobre as coisas e é isso que eu penso. Eu não vou deixar de dizer, mesmo que isso possa não agradar você que está aí do outro lado. Deixa o like, te inscreve, ativa as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau.